Ei, galerinha, tudo bom? Eu sou a tia Pamela, esse é o tio Caio, esse é o tio Saulo e nós formamos a equipe de robótica. Hoje a gente vai para a aula 7. Se você não viu alguma antes dessa, não tem problema. Pede ajuda do papai ou da mamãe e manda um e-mail pra gente falando qual foi a aula que você perdeu, que a gente vai enviar para vocês, tá bom? A aula de hoje, a primeira coisa que a gente pede é para assistir esse vídeo até o final e depois a gente vai fazer a aula de hoje. Hoje a gente não vai precisar ir para outro link ou para outra aula. Hoje, as coisas que a gente pediu tá na própria atividade, tá bom? E a aula hoje é sobre ponte e simetria. A gente já viu há um tempo atrás um pouquinho sobre simetria. Hoje a gente vai continuar trabalhando um pouquinho sobre isso, mas não tem problema se você não lembra, tá bom? Primeiro a gente passa um pouco da contextualização. Isso significa que a gente vai contar uma historinha explicando pra gente como que a gente vai abordar, como que a gente vai falar sobre esse tema. E aí a gente conta uma historinha de um povoado, ou seja, um conjunto de pessoas que moravam em um lugar. E nesse lugar tinha um rio que cortava esses dois pedaços no meio. É como se a gente tivesse duas ilhazinhas e tivesse passando o riozinho no meio. E aí a gente pede para vocês pensarem como que a gente vai ajudar essas pessoas. O que pode ser construído ali para ajudar essas pessoas. E aí entra a ponte. As pontes servem para isso, é para ligar um pedaço no outro. A gente sabe onde tem uma ponte, por exemplo, aqui em Vitória e Vila Velha. A gente liga Vitória e Vila Velha com a terceira ponte. É para isso que uma ponte serve. E aí a gente vai fazer algumas perguntas que você pode estar pensando. E você pode conversar com o papai ou com a mamãe ou com quem estiver fazendo com você, tá bom? Aí a gente pergunta, você já passou por alguma ponte? Você já viu como que elas são feitas? Ou seja, como elas são construídas? Existe ponte na sua cidade? A gente acabou de falar aí da terceira ponte, né? Que liga Vila Velha com Vitória. Mas tenta pensar em outras. Elas só passam por cima de rios? Será que pontes só servem para passar por cima de rios? Ou será que a gente consegue passar por cima de outras coisas? Você lembra de alguma que é assim? Pergunta para o papai ou para a mamãe. E aí a gente vai ver alguns exemplos de pontes. A gente vê vários tipos. Pontes ligadas com correntes, construídas com muros, ou então com castelinhos. E a gente vê vários tipos de pontes lá na imagem que a gente tem. E aí a gente vai fazer outras perguntas. O que essas pontes têm em comum? Essas pontes são seguras? Por que elas não caem? Por que será que as pontes não caem? E agora, a gente vai pensar de uma forma de ajudar aquelas pessoas que a gente contou lá no início da história, aquelas que moram em um lugar e tem que ir até o outro. E a gente vai colocar nossa mão na massa, a gente vai construir a nossa ponte. E aí a gente coloca um desafio para vocês. Vocês vão usar os copos como base e vocês vão equilibrar um caderno aberto em cima desses copos para fazer uma ponte. Aí tem uma imagem lá pra gente poder estar usando de exemplo. Só que a gente não quer que a nossa ponte caia, não é mesmo? A gente não quer que aconteça o que tá lá na imagem. A gente não quer que tenha duas pontes e a primeira coisa que passar por ela já vai cair. A gente não quer que isso aconteça. Então você vai pensar de uma forma que isso não aconteça, tá bom? Você pode fazer vários testes aí com caderno, com livro, com o que você tiver. E lembra que você vai tirar foto de tudo para mandar pra gente. E aí a gente vai aumentar ainda mais o desafio, pedindo para vocês criarem pontes ainda maiores. Vocês podem, em vez de usar caderno, vocês podem usar outros objetos, pode usar régua, pode usar um brinquedo seu. Constrói aí a maior ponte que você tiver. Vai num espaço grande que você pode dentro de casa e constrói uma ponte bem grande pra gente. E aí você vai mandar pra gente uma foto disso e anota pra gente qual foi a quantidade de coisas que você conseguiu colocar em cima da ponte. E aí a gente vai fazer algumas outras perguntas. O equilíbrio da ponte é necessário, pois ela suporta o seu próprio peso e o peso de alguma outra coisa em cima. O que são essas outras coisas? As pontes são construídas para quê? Aí você vai pensar nisso tudo e vai responder pra gente aí. E aí você vai responder outra coisa. Você sabia
que assim como a ponte, o nosso corpo também se equilibra. A gente é feito de osso, músculo e tudo isso é equilibrado. E aí a gente faz uma outra pergunta parecida com isso. As nossas pernas fazem a mesma função de qual parte da ponte? Se o nosso corpo humano é parecido com uma ponte, a nossa perna está fazendo qual função da ponte? Tenta pensar aí. E aí, a gente vai pensar um pouquinho o que isso tem a ver com a simetria. Porque a gente sabe que tem que ter esse equilíbrio. A ponte, você pode olhar lá nas imagens, elas são parecidas um lado para o outro. E a simetria é parecida com isso. Só para a gente revisar, ó, a simetria que a gente trabalhou nas aulas passadas é parecido com isso. Ó. A gente vê aqui um bloquinho. Se eu partir ele no meio, ele é simétrico? Não é, porque tá vendo? A mãozinha dele tá aqui. Então eu não tenho simetria aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, o meu unicórnio, ó, e eu partir ele no meio, tá vendo que os dois lados são iguais? Então isso daqui é simétrico. Isso daqui não é, porque o lado aqui, ó, é diferente do outro lado. Então eu tenho essa simetria, e para eu ter essa simetria é bom que tenha esse equilíbrio. Então isso tudo ajuda nas construções de ponte, no equilíbrio do nosso corpo. E é importante a gente saber disso porque lá em robótica a gente vai mexer com isso também, tá bom? E aí você vai mandar para o nosso e-mail o quê? Você vai mandar a foto das pontes, você pode escrever algumas respostas pra gente, mas o que você precisa mesmo escrever pra gente, e aí você pode pedir ajuda, é responder o que você aprendeu na aula de hoje e o que você gostou da aula de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, pode mandar também pro nosso e-mail, tá bom? E aí não esquece de colocar lá no assunto, no título do e-mail, o seu nome e a sua turma, tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê na próxima.